Miguel O'Hara, ou como é mais conhecido, Homem-Aranha 2099, vai aparecer em Homem-Aranha através do Aranhaverso. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre esse personagem incrível, origem, poderes, algumas peculiaridades e sobre os vilões dele. Ou seja, eu vou falar tudo o que você precisa saber para chegar no cinema conhecendo esse personagem. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu mundo. O Homem-Aranha 2099 foi criado por Peter David e Rick Leonard no ano de 1992 e apareceu pela primeira vez em Spider-Man 2099, número 1. Essa história se passa na Terra 928, na cidade de Nova York, no ano de 2099. Nessa Terra, o ano de 2099 é extremamente futurista, com grandes empresas tendo maior influência do que tem hoje em dia, carros voadores, enfim, grande tecnologia mesmo. E a polícia dessa cidade é conhecida como Olho Público. E nessa história a gente é apresentado a Miguel O'Hara, que trabalha numa dessas grandes empresas conhecida como Alchemax. O Miguel nessa empresa trabalha como líder de um projeto que tem como finalidade aumentar as capacidades humanas, criando assim super soldados. Num determinado dia em que o Miguel estava na empresa conversando com um dos seus colegas de trabalho, o líder da Alchemax, chamado Sr. Stone, chegou e disse para o Miguel que graças ao incrível resultado que os testes dele têm apresentado com cobaias animais, já estava na hora de subir um degrau e começar a fazer experimentos em humanos, e apresentou a ele o que seria a sua próxima cobaia, um criminoso condenado à morte que se voluntariou para participar desse experimento. Com isso, Miguel e sua equipe prepararam o equipamento, a máquina, colocaram a cobaia lá dentro e foram para iniciar. Só que como Miguel queria apenas testar para ver se a máquina ia apresentar algum resultado, eles começaram um experimento com apenas 10% da capacidade, porque a intenção deles não era modificar o DNA da cobaia a 100%, e sim apenas dar super força para ele. Eles iniciaram o procedimento. A triste surpresa do Miguel, quando o teste foi finalizado, ele foi abrir a máquina para ver como estava a cobaia, ela estava completamente desfigurada e começou a atacar o Miguel, tinha super força, mas ele acabou morrendo segundos depois de sair da máquina. O Miguel, aterrorizado e assustado com essa cena e com a consciência extremamente pesada, porque ele tinha acabado de matar um ser humano, ele decidiu que não deixaria isso acontecer com mais ninguém. Então ele decidiu pedir demissão e levar o seu projeto com ele. O Sr. Stone, líder da Alchemax, sabendo que sem o Miguel aquele projeto não iria para frente, antes do Miguel sair da empresa, decidiu chamar ele para uma conversa, entre patrão e empregado, para ver se convencia ele a ficar na empresa. Quando o Miguel chegou na sala do Sr. Stone, o Sr. Stone ofereceu para ele uma taça de vinho. Depois que o Miguel tomou a taça de vinho, eles começaram a conversa, só que a conversa não tomou o rumo que o Miguel gostaria que tivesse tomado. O Sr. Stone contou para o Miguel que naquela bebida que ele tinha acabado de tomar tinha uma substância extremamente viciante chamada êxtase, e que a êxtase deixava o corpo da pessoa tão dependente que o corpo do Miguel precisaria tanto dessa substância quanto ele precisa de oxigênio. E disse para o Miguel que só ele e a Alchemax poderiam dar mais dessa substância a ele para controlar a dependência do Miguel, e que a única forma dele conseguir a substância era continuar trabalhando para ele. E depois de toda essa conversa, ele mandou o Miguel para casa. Quando o Miguel chegou em casa, a esposa dele, Dana, estava esperando ele. Só que ele confundiu a Dana por causa dos efeitos também alucinógenos que essa substância tinha. Ele acabou vendo um monstro no lugar da sua esposa e acabou batendo nela, o que deixou ele muito mais triste ainda. Então, na madrugada do mesmo dia, o Miguel, com a intenção de se livrar do vício, foi até a Alchemax, burlou o sistema de segurança, até a sala de experiência na máquina que ele tinha criado de mudança de DNA, configurou a máquina para fazer com que o DNA dele voltasse a ser como era antes dele ter ingerido a substância. Ele configurou a máquina e entrou nela. Quando o Miguel entrou na máquina, um subordinado que tinha inveja dele, chamado Iron, viu ele entrando na máquina e decidiu sabotar ali o experimento do Miguel. Ele foi até a máquina e mudou a programação dela. Em vez de fazer o DNA do Miguel voltar, ele ativou o projeto Homem-Aranha e ativou a máquina na capacidade máxima com a intenção de fazer a máquina explodir e matar o Miguel no processo. A máquina explodiu, só que pro azar do Iron e pra sorte do Miguel, o Miguel sobreviveu. O Iron, espantado que o Miguel continuava vivo, ele se aproximou do Miguel para ver como ele estava. Ele se assustou quando viu que, graças ao que ele tinha feito, o Miguel acabou sofrendo uma mutação no DNA e agora ele tinha 50% do DNA de uma aranha. A aparência dele também mudou. Ele tinha os caninos maiores, o olhar dele estava totalmente sombrio, totalmente branco, e ele tinha garra nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés. Isso assustou o Iron e fez com que ele puxasse a pistola que ele carregava consigo e disparou contra o Miguel. O Miguel, graças à incrível agilidade que ele acabou de receber no experimento, ele conseguiu desviar de todos os tiros a queima-roupa
só que um dos tiros acabou acertando um tonel que tinha uma substância inflamável. Esse tonel explodiu, a explosão arremessou o Miguel e o Iron para longe. O Iron acabou sendo jogado para fora do prédio, só que o Miguel, com sua incrível agilidade, conseguiu segurar o braço do Iron, só que infelizmente, por causa das garras que ele tinha na ponta dos dedos, estava machucando o pulso do Iron, que com tanta dor se sacudiu para fazer com que o Miguel soltasse e acabou caindo do prédio e morreu. Nesse momento, a segurança da Alchemax chegou e começou a efetuar disparos na direção do Miguel, que conseguiu desviar de todos, porém ele caiu do prédio. No instinto, ele colocou a mão na parede e percebeu que as garras dele ajudavam ele a se grudar nas paredes e andar sobre elas, diferente dos Homem-Aranhas comuns, que a gente vê que tem aquela espécie de velcro na ponta dos dedos que ajudam eles a se grudar. O Miguel então subiu até o topo do prédio e viu um seguidor da igreja do Thor, chamado Tourette, que estava passando por lá num planador. E o Miguel pulou na direção do Tourette, segurou nele e se apresentou como Homem-Aranha. O Tourette, sabendo que o Homem-Aranha no passado era membro da mesma equipe que o Thor, ajudou o Miguel, só que o planador não aguentou o peso e caiu. O Miguel se desculpou pelo planador, só que o Tourette disse que não importava aquilo, que só importava ajudar um amigo do Thor. Ofereceu um pedaço do planador para o Miguel, para que ele usasse como máscara e não fosse identificado até chegar em casa, e o Miguel assim fez. Pegou o pedaço do planador, usou como máscara e foi para casa. Enquanto isso, na Alchemax, o Sr. Stone contratou um caçador de recompensas chamado Risco, que é uma espécie de ciborgue, e que estava usando para rastrear o Miguel uma espécie de visão infravermelha que detectava o calor no ambiente, e ele conseguiu ver tudo o que aconteceu e que ia conseguir rastrear o Miguel até em casa. O Miguel, no seu apartamento, olhou pela janela e viu que o Risco estava vindo na sua direção. Só que o Miguel sabia que ele tinha vantagem e o Risco não sabia a sua identidade, porque ele só conseguia ler as suas leituras térmicas e trilhar o caminho que o Miguel fez até a sua casa. Então, para evitar que o Risco descobrisse o seu apartamento e descobrisse quem ele era, ele pegou uma fantasia que ele comprou quando ele estava de férias no México, no festival de Dia dos Mortos, e colocou. Só que essa fantasia é feita de um tecido especial que é chamado tecido de moléculas instáveis, criado por ninguém mais, ninguém menos que o Reed Richards. Esse tecido é praticamente indestrutível à prova de balas, à prova de faca, rasgo, enfim, altamente resistente. Só que ele também fez umas alterações ali rápidas, colocou o pedaço do planador que o Tourette deu para ele, com a intenção de usar ele para planar. O Miguel então vestiu a fantasia que ele comprou, com isso ele pulou do seu apartamento para cima do Risco. Aí começou a luta entre o Risco e o Homem-Aranha 2099. No meio da luta, o Miguel acabou sendo imobilizado enquanto ele tentava escapar usando as suas garras para cortar as cordas. O Risco acabou segurando o braço do Miguel e do antebraço dele saiu teia. Ele percebeu que ele podia soltar teia. Luta vai, luta vem. O Miguel conseguiu derrotar o Risco com a própria tecnologia dele e a partir daí o Miguel começou a ser um super-herói. Agora vamos falar sobre os poderes do Homem-Aranha 2099. Graças às circunstâncias específicas na qual o Miguel recebeu seus poderes, como eu falei para vocês, 50% do DNA do Miguel é idêntico ao de uma aranha geneticamente modificada. Isso dá a ele garras nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés, garras que ele usa para escalar paredes, superfícies, e também podem ser usadas como arma, podendo cortar até mesmo metal. Dá a ele também super sentidos, ou seja, ele possui uma super audição e uma visão extremamente aprimorada. Ele consegue perceber coisas nitidamente que estão a uma enorme distância. Ele praticamente tem um zoom natural na vista, porém, em contrapartida, ele tem uma grande sensibilidade à luz, que faz com que ele use óculos escuros na maior parte do tempo. Ele também possui fiandeiras, que é a glândula nas aranhas que produz a teia, ou seja, ele tem teias orgânicas, não precisa de disparadores e nem ficar substituindo os cartuchos de teia, como o Miles Morales e o Peter Parker. E como toda aranha que se preze, o Miguel possui quelícera, que é o órgão nas aranhas que produz veneno. Ele consegue liberar esse veneno pelos seus caninos. E esse veneno é extremamente paralisante, podendo paralisar um ser humano com extrema facilidade. O Miguel também possui um instinto aranha, só que não é como o dos outros totens da aranha, que conseguem perceber que tem uma ameaça iminente ao seu redor. Não, o instinto do Miguel O'Hara é basicamente um instinto superior. Ele consegue localizar a raiz do problema e agir diretamente nele. Ele também possui uma incrível agilidade, como eu falei para vocês no início da origem do Miguel. Ele consegue desviar de tiros a queima-roupa, ou seja, ele é extremamente rápido e também é extremamente resistente, conseguindo aguentar aí com alguns danos a queda de um prédio inteiro em cima dele. Ou seja, o cara é extremamente casca grossa. Agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades sobre o Miguel. Em uma entrevista, o Peter David confirmou que o Miguel O'Hara foi feito para ser o total oposto do Peter Parker, o Homem-Aranha
clássico. Enquanto o Homem-Aranha original é extremamente falante, piadista, tagarela, enquanto está vestido de Homem-Aranha, o Miguel O'Hara já é um Homem-Aranha mais centrado, mais calado, mais dark. Ele não tem o mesmo limite moral que o Homem-Aranha tem de não matar. O Miguel já não se preocupa em cancelar alguns CPFs se ele julgar necessário. Enquanto o Peter Parker trabalha sozinho, o Miguel trabalha com a sua assistente holográfica chamada Layla, que na cena pós-crédito de Homem-Aranha no Aranhaverso foi a responsável por criar o trequinho que ele usa para viajar no tempo e diferentes realidades. Ele também possui aí um irmão chamado Gabriel e outro que eu já vou falar aqui na sequência. Agora vamos falar sobre os vilões do Homem-Aranha 2099. Assim como Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, é uma versão futurística do nosso amigão da vizinhança, o Homem-Aranha original, os vilões da galeria do Homem-Aranha também foram adaptados para esse universo 2099, sendo eles Abutre 2099, que a gente não tem muita informação sobre ele, não sabe quem ele é, só sabe que ele era um cara que pegou gosto por carne humana, ou seja, canibal, que descobriu uma tecnologia parecida com a que o Abutre do passado usava e começou aí a sua vida de crime. Tem também o Venom 2099, que nesse futuro o simbionte com o passar do tempo sofreu algumas modificações e o hospedeiro do Venom é ninguém mais, ninguém menos do que Chrome Stone, irmão de Miguel O'Hara, filho do Sr. Stone. Galera, o cara que envenenou o Miguel é pai dele. Tem também Duende 2099, que é a Jennifer DeAngela, que depois que a irmã dela, Dana DeAngela, esposa do Miguel O'Hara, foi assassinada pelo Venom 2099, a Jennifer decidiu ser uma vigilante. Ela não é muito bem uma vilã do Miguel O'Hara, e sim uma antagonista, porque os dois têm o mesmo objetivo e isso acaba criando um certo conflito. A Jennifer usa uma tecnologia extremamente avançada e como arma usa objetos explosivos, assim como o Duende do passado. Também tem aí outros como o Hit, o Alquemax, o Olho Público, Doutor Octopus, Mulher-Areia, entre outros. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho de notificação para você ser notificado quando eu postar os próximos vídeos. Você não precisa assistir os vídeos por obrigação, mas só de você receber notificação, você vai saber se aquele tema do vídeo te interessa ou não. Se te interessar, você assiste. Se não te interessar, para me ajudar, você também assiste, beleza? Deixa sua opinião sobre esse vídeo nos comentários, sugestões de próximos vídeos, dicas de melhoria, enfim, os comentários são de vocês, deixem aí o que vocês quiserem, só não sai do vídeo sem deixar um comentário. Me segue no Instagram, @meumundo_YT, pra gente interagir bastante por lá. E é isso, galera, obrigado de coração a todos que assistiram até aqui, vocês são bravos demais e até o próximo. Fui!